Oi gente, aqui é a Lari e você está em mais um episódio do Chá de Camomila. Esse espaço que foi criado para você sentar, relaxar, poder pensar um pouquinho sobre a vida e sobre os caminhos que você tem tomado. E nada melhor do que pensar um pouco, sobre as nossas decisões, sobre os nossos caminhos, as nossas escolhas, do que finais de ciclo, né? E a gente está vivendo agora um ciclo coletivo, que é o segundo semestre do ano. Se você está me escutando quando esse episódio for lançado, a gente está em julho de 2024. E segundo semestre é uma mistura assim de, não sei, de prazer, porque é férias, enfim, mas também com aquela ansiedade, porque parece que a gente vai piscar o olho e vai começar a ver nos empreendimentos, shoppings, lojas, a decoração de Natal, Segundo semestre é sempre assim, e a galera coloca a decoração cada vez mais cedo, aumentando a nossa ansiedade, assim, de que, meu Deus, o ano está acabando, como assim, o tempo já passou? E claro, para quem se propõe, a fazer metas, tem esse hábito, de fazer metas anuais, com certeza gera um pouco mais de ansiedade, porque a gente olha para trás e pensa, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu fiz desse tempo que não volta mais? Eu coloquei nos stories nesse domingo que ia tratar desse tema, no episódio 10 do podcast, e aí uma pessoa foi lá no meu direct falar, meu Deus, preciso assistir esse episódio, porque minhas metas estão de mal a pior. Então é um momento assim da gente se reavaliar. Mas eu queria pontuar, assim, antes de começar a trazer essas dicas que eu separei aqui para vocês hoje, eu queria aproveitar para pontuar que eu não estou aqui como uma coach, Se você já assistiu outros episódios aqui do podcast, ou me conhece, sabe que não quero apontar para a gente essa arma da produtividade, de que a vida, o sentido dela é a gente ser produtivo, ganhar dinheiro, enfim, não acredito nisso. O que eu estou aqui é como uma amiga, que quer te dar aquele despertar para acordar, para você viver a vida que você quer viver. E aqui, antes de falar para vocês, eu estou estudando esse conteúdo, pensando em cada palavra também e assumindo para a minha vida. E por isso, para nortear a nossa conversa, eu vou pegar aqui dois campos, Primeiro, o meu campo de estudos, as coisas que eu fui consumindo ao longo dos anos me fizeram aprender mais, sobre uma produtividade compassiva, que é um termo, que eu aprendi com a Thaís Godinho do blog Vida Organizada. Foi, acho que a primeira referência assim, que eu encontrei na área e me identifiquei em questão de didática, de valores, enfim. Ela também é uma pesquisadora, também faz doutorado, assim como eu, nessa fase. E também eu consumo muito o material da Flor de Mim. É uma empresa de duas irmãs, a Yasmin e a Açucena. Elas têm um podcast muito bom, que eu também vou deixar aqui a recomendação para vocês. Elas me influenciam muito, porque eu já uso esse plano, eu acho que há 3 ou há 4 anos. E a forma com que ele é feito, também é para tornar a nossa vida mais gostosa. Ela brinca que ela estuda mais sobre felicidade do que sobre organização. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é muito com base nesse estudo, dessas referências da Flor de Mim, do blog Vida Organizada, que eu vou deixar aqui nas referências, caso vocês também queiram conhecer o trabalho delas. E o outro grupo, aqui que me influenciou a trazer essas dicas, essa conversa, é a minha própria experiência de vida, as construções e reconstruções que eu fui vivendo ao longo desses últimos anos e especialmente agora, de 2024, para a gente poder trocar uma ideia aqui mais cara a cara, mais atual. Então vamos lá para a primeira. E a primeira dica que eu separei aqui para a gente conversar é uma dica de uma ferramenta que me auxiliou muito, e me ajuda muito a avaliar as áreas da minha vida, e ela se chama Roda da Vida. Se você é psicólogo, tem muitos psicólogos, que acompanham aqui o podcast, eu adoro as contribuições também que vocês vão me dar. Mas se você já fez terapia, ou mesmo, não sei, trabalhou em uma organização assim, que tem uma gestão de pessoas bem comprometida, você já deve conhecer, A Roda da Vida, como o próprio nome diz, é uma roda onde estão separados assim, em 4 grupos, algumas áreas da nossa vida, como o termo, a nomenclatura vai variar muito, assim, mas seria mais ou menos assim, saúde, realização pessoal, vida profissional e intelectual, enfim, são essas áreas que comumente a gente acredita ter na nossa vida. E aí, essa ferramenta é fundamental para a gente aprender a dar nome às coisas, como é que ela funciona. A gente precisa atribuir uma nota para cada uma dessas áreas. Mas é uma coisa que eu aprendi com a Yasmin nesse planner. Eu tenho uma ferramenta aqui, eu tenho a Roda da Vida aqui. Ela coloca no planner para a gente preencher no início do ano
E agora no mês de julho, você preenche 2 vezes ao ano, assim, né? Para você ver o que foi mudando e o que não. Deixa eu buscar aqui para mostrar para vocês visualizarem melhor. E eu vou tentar dar o zoom. Essa daqui foi a minha roda da vida de janeiro. Vocês vão ver que ela não tem 10 em nenhuma área, assim, né? Tem umas que chegam perto, outras que estão bem distantes. E aí tá aqui as áreas, ó. Área profissional, que contempla, aqui nesse caso, né, dessa roda da vida em específico. Lá na internet, se você buscar, você vai encontrar outros termos, mas basicamente é esse o significado. Na vida profissional tem 3 áreas: contribuição social, finanças e bens e realização e propósito. Na vida pessoal, mais 3 áreas, né? Saúde e disposição, intelecto e equilíbrio emocional. Em relacionamentos, mais 3 áreas: vida social, relacionamento e família. E qualidade de vida tem mais 3 áreas, que é lazer e diversão, plenitude e felicidade e espiritualidade. São basicamente essas áreas que existem em qualquer roda da vida que você procurar, né? Você pode também desenhar a sua mão, já fiz isso outras vezes. Pode procurar na internet, tem a opção de você preencher na própria internet, num site que eu vou deixar aqui nas referências para vocês. E pode também copiar do jeitinho que eu falei aqui para vocês, né? E aí é importantíssimo a gente, antes de preencher a roda da vida, né, antes de pintar, como eu fiz aqui, a gente escrever o que seria a nota 10 para cada uma dessas áreas. Se você é muito autocrítico, né, há uma probabilidade maior de você colocar a nota baixinha ali na maior parte das áreas, sendo que as coisas nem estão tão ruins assim, né? Por exemplo, aqui nessa parte pessoal tem o campo de saúde e disposição. A nota 10 para você pode ser que seja somente assim, está com os exames, o check-up em dia, ter uma alimentação razoável, ou ir para a academia 3 vezes por semana, não sei, seja por aí a sua nota 10. E talvez você já faça metade dessas coisas, então a sua nota não seria 3, seria um 5, né? Então é fundamental, antes de preencher, a gente colocar lá o que seria a nossa nota 10, para a gente fazer esse exercício, né, com mais verdade, né, com menos achismo. E uma outra coisa que eu aprendi aqui com a Flor de Mim, nesse plano, né, é colocar sugestões, ideias, né, do que a gente pode fazer para melhorar cada uma dessas áreas da vida. Você já preencheu, já pintou lá, já deu 10, 5, 2, 0 para alguma área, né? Então, aquelas que têm menor nota, você vai fazer o quê? Vai colocar ideias, sugestões, coisas que vêm na sua cabeça para atingir, chegar mais perto ali daquele 10, né, daquela sua meta. E aí vai nascer, com certeza, muitas metas anuais, vão nascer muitos planos de ação. Por exemplo, né, aqui no início do ano, eu dei uma nota, aqui na vida profissional tem contribuição social. Eu dei uma nota 3, é uma nota muito baixa. De todos foi a nota mais baixa que eu dei, contribuição social. Ou seja, eu não senti que eu estava fazendo alguma diferença na vida das pessoas, né, na sociedade. E aí o primeiro ponto, né, que eu coloquei aqui no meu planner para melhorar essa área, né, da contribuição social dentro do campo aí da vida profissional foi retomar o meu podcast e a produção de conteúdo constante na internet. Pode ser que para você isso não tenha nada a ver, né? Que isso fuja totalmente do que você acredita como contribuição social. Mas para mim, nesse momento, era algo relevante. E aqui a gente está fazendo, né, um exercício de entrar para dentro de você, né? Não buscar as respostas lá fora, mas aqui dentro. E de fato isso se transformou em uma meta. Se a gente olhar aqui na minha página de metas do ano, retomar o podcast foi a primeira. Eu falo mais um pouco, né, sobre essa construção, essa meta, né, de como eu cheguei nesse momento assim de autoconhecimento da minha vida, lá no episódio 1, se você não conheceu ainda, não assistiu ainda, vai lá, ele se chama É Possível Saber Quem Somos, né, eu recomendo muito que você passe por lá, porque é uma discussão sobre um livro muito especial. Mas voltando, veja, são 3 coisas essenciais para preencher a roda da vida. Antes dela, colocar o que seria a nota 10 de cada uma dessas áreas e depois de preencher ela, colocar essas sugestões que depois, né, podem se transformar ou não em metas para o seu segundo semestre do ano ou para qualquer momento que você queira fazer esse exercício que eu amo, não deixe mais de fazer no meu planejamento de vida. É muito comum na nossa vida que a gente fique reclamando, né? A gente pare, reclame da nossa vida profissional, reclame do nosso relacionamento, mas fazer esse exercício de dar nome às coisas é para poucos, viu, gente? Isso é um grande sinal de maturidade, né? De que a gente cresceu, que a gente é adulto, que a gente quer lidar de frente com os nossos problemas, sabe? Eu sou mãe, né? Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, Rosa de 3 anos e o Benjamin de 2.
E aí a Maria Rosa, que está numa fase mais falante agora, né? A gente tem uns diálogos assim muito engraçados. E hoje de manhã, né, ela estava chorando e eu perguntei: filha, por que você está chorando? E aí ela chorando assim, né, falou entre lágrimas: eu não sei. E aí eu vou fazendo esse trabalho, né, de ajudá-la a identificar qual é o sentimento que ela está lidando naquele momento, né? Por que ela está frustrada, de que ela está com raiva, com desgosto, enfim, para poder nomear e solucionar aquele caso. Se supõe que nós adultos, né, a gente chore sabendo por que está chorando, né? Que a gente sofra sabendo dar nome às coisas, né? Dar nome àquele sofrimento e escolher vivê-lo ou não e de que forma vivê-lo. Mas nem sempre é assim, né? Ontem mesmo eu lembro que o Rodolfo me parou aqui, eu estava tentando trabalhar aqui no escritório, ele na poltrona aqui do lado, e ele me perguntava: amor, eu tô achando você muito para baixo, por que você está chateada? E aí eu falei para ele: eu acho que é isso, porque eu só estava chateada, eu não tinha parado para pensar por que eu estava. Então, para mim, esse exercício da roda da vida é um exercício de dar nome às coisas, sabe? De identificar quais são as falhas aí, para que a gente possa vir com as ferramentas necessárias para preencher, né, aquelas áreas e buscar uma vida mais gostosinha de se viver, né? Buscar uma vida mais feliz. E entender que essa roda da vida, né, ela não vai estar sempre do mesmo jeito, como eu falei para vocês, né? Lá em janeiro eu preenchi, agora em julho novamente, e quando eu preenchi eu vi que muitas notas haviam mudado. Contribuição social, por exemplo, né? Depois que eu comecei aqui o podcast, comecei outros trabalhos, a nota aumentou, mas teve áreas que diminuíram, como por exemplo saúde. E aí eu liguei o alerta, né, para saber que eu preciso cuidar mais, né? Seja da minha saúde física, tentando fidelizar aí mais a academia, estou na luta. Até me inscrevi, se você me segue lá nas redes sociais, eu publiquei que eu me inscrevi pela primeira vez em uma corrida de rua, né, 5 quilômetros, vai ser agora em agosto, sendo que eu não tenho prática de correr, né, mas eu entendo que quando a gente se compromete com algo assim, motiva mais a gente, né, a se preparar para aquilo, né, a ir mais na academia para fortalecer mais os meus joelhos, que eu tenho problema neles. E a fazer pequenas corridas, enfim. Acho que isso me animou muito a voltar para a atividade física. E não era uma meta, mas estava ali no meu vision board, né? Estava ali nos meus objetivos, né? De tentar essa modalidade, né? Um esporte novo para me motivar nos exercícios desse ano. Mas, né, eu liguei ali o alerta fazendo novamente a roda da vida. Então, eu acho super legal esse hábito, né, de fazer ali no início do ano e nessa época do mês de julho. Mas eu acho que se você não fez, não importa qual seja, né, o semestre, o mês, enfim, o importante é você ter essa visão sobre a sua vida para poder ter mais clareza, né, sobre onde você está e onde você quer chegar. E o segundo ponto para a gente buscar aí uma vida mais alinhada às nossas metas, aos nossos objetivos nesse segundo semestre do ano é traçar um plano de ação. Às vezes no início do ano a gente está muito empolgado e se enche de metas aleatórias, né? A gente vê um amigo fazendo eu quero também, achei bonito, ou escuta alguma coisa na internet, vê um influenciador, vê um não sei o que no Pinterest, mas não tem nada a ver com a nossa vida, né? Ou mesmo a gente faz esse exercício, faz metas alinhadas aí com as nossas necessidades, com a nossa realidade, metas execuíveis, do jeitinho que tem que ser naquele modelo bonitinho, mas a vida vai mudando, né? A nossa vida é uma dança que a gente tem que ir se adaptando, né? Ela não é algo engessado. Então é sempre importante nessa fase do ano também a gente sentar, respirar, olhar para aquilo que a gente planejou e ter humildade suficiente para entender que algumas coisas precisam ser descartadas, outras não fazem mais sentido, e também ir adaptando, né, de acordo com a nossa realidade. Tem tantas coisas, acho que a maior parte das coisas da vida não estão sob o nosso controle, né? Por exemplo, eu já falei que a meta do podcast para mim era muito importante, né? E depois que a meta era começar, eu comecei, mas depois eu me coloquei ali como uma meta, né? Tornar ele semanal. Porque eu acredito, né, que essa mensagem ela vai chegar para mais pessoas, o podcast ele vai crescer, ele vai alcançar um público maior na medida que ele for mais constante, né? E esse exercício de constância para mim também é algo importante, tá aí dentro dos valores que eu estou buscando nesse ano. Então, eu me comprometi no mês de junho, né? Coloquei lá nas minhas redes sociais, a partir de agora o podcast vai ser semanal, me lancei ali, sendo que na mesma semana, algo que não estava no meu controle, obviamente, né? Todo mundo aqui de casa adoeceu. O Benzinho, que é o meu filho mais novo, ele teve um início de pneumonia, né? A Rosa teve bronquite, eu tive uma crise assim muito forte que eu nunca tive antes, de
sinusite. Todos nós aqui em casa, o Rodolfo, eu, as crianças, iniciamos um tratamento com antibiótico. Então, o mês inteiro, acho que eu gravei um episódio. E para mim foi muito frustrante, né? Porque isso aconteceu logo depois que eu me comprometi publicamente a publicar os episódios toda semana. Mas aí depois eu fui entendendo que eu não podia agir assim na empolgação, que diante das minhas limitações hoje, eu não tenho como delegar funções para outras pessoas, como por exemplo a edição do podcast, né? Atualmente eu faço tudo. E eu sei que é um processo natural, conforme ele for crescendo, se assim for, da vontade de Deus, eu posso ir delegando as coisas para outras pessoas. Mas por enquanto é uma equipe. E aí isso toma, né, claro, muito tempo da minha vida, e eu preciso administrar, porque eu não administro só a minha própria vida, né, mas também a dos meus filhos pequenos, da casa e todas as outras obrigações que eu tenho, assim como você tem também. E aí é respirar fundo e entender que nem tudo vai estar sob o nosso controle e poder reescrever, né, com humildade aquilo que a gente se propôs. Um outro exemplo, né, do meu 2024 foi que eu passei no doutorado, né, em dezembro, as aulas começavam assim em março. E como eu passei em segundo lugar, né, eu estava em uma boa colocação, eu estava com muita certeza que ia conseguir logo uma bolsa, né? Uma bolsa que vem aí sempre por meio de instituições como a CAPES, o CNPq. E essa bolsa ia me permitir me dedicar mais ao doutorado, né? Sem ter que procurar outras fontes de renda, sendo que eu também cuido dos meus filhos pela manhã, então para sair, para trabalhar, eu precisava delegar uma pessoa aqui, mas para ter uma pessoa aqui eu precisaria pagar, e o salário de trabalhar fora só meio período é basicamente o que eu pagaria de uma pessoa para cuidar dos meus filhos. Aqueles dramas, né, de uma mãe que trabalha, que estuda, enfim. E aí, para minha surpresa e decepção, ali por março, abril, tiveram algumas bolsas, mas algumas pessoas que tiveram direito, né, de conseguir a bolsa primeiro, por questões de vulnerabilidade social, por cotas, enfim, elas receberam primeiro. E eu não tinha perspectiva, né, de receber a bolsa. Para mim isso foi muito frustrante, porque muitas das metas, né, que eu havia me proposto e afetavam diretamente a realidade financeira da minha família, nossa rotina, etc., né, elas vinham por meio dessa bolsa. E ela não veio quando eu esperava. Então, para mim foi muito frustrante, mas o que a gente faz nesses momentos, né? A gente corre atrás. E aí eu fui fazendo trabalhos freelancers, coisas que eu podia conciliar com a manhã com os meus filhos e as disciplinas, né, que eu curso nesse primeiro período do doutorado. E para minha surpresa, no primeiro dia desse segundo semestre, né, no dia 1º de julho, eu fui admitida em 2 bolsas, né? Participei de um processo seletivo do CNPq, que era uma bolsa temporária de apenas 4 meses. E no mesmo dia que eu recebi esse sim, né, eu também recebi o sim, que eu fui contemplada com a bolsa do doutorado, né, que essa sim vai até o final do curso, que são 4 anos, então encerra em 2028. E eu que passei tantos meses, né, chorando porque eu não tinha conseguido uma bolsa, veio aí 2, né, graças a Deus no mesmo dia. Eu não posso acumular, então eu optei obviamente pela do doutorado, que vai me acompanhar até o final do curso e poder, né, me ajudar a viver com mais tranquilidade esse período. Então, uma coisa que eu estava esperando acontecer lá, março, abril, aconteceu agora no mês de julho, o que não parece muito tempo, mas quando a gente, né, acrescenta a realidade financeira de uma família, com filhos pequenos, etc., é algo exigente, né? Mas também foi um período que eu aprendi muito. Depois eu faço um podcast, acho, só falando sobre nossa relação com o dinheiro, sobre providência divina. Acho que vale muito a pena mergulhar mais nesse assunto. Mas foram meses de muito aprendizado e que eu, se eu tivesse recebido isso no início do ano, né, com certeza não conseguiria aprender tanto, né, viver essa experiência que a gente pôde viver nesses meses. Então é também olhar para trás, né, para esse primeiro semestre, ver as coisas que eram nossa expectativa, mas que não se cumpriram, e também enxergar ali a beleza que está por trás, né, de cada frustração, de cada decepção. Então, eu acho que é um exercício excelente, né, nesse momento de fazer um novo plano de ação para o segundo semestre, também olhar com gratidão para o primeiro, né, ver as nossas alegrias, as nossas frustrações, as expectativas que a gente tinha e não foram cumpridas ou as que foram, né, e fazer um exercício de que tudo, qualquer experiência, né, ela pode nos trazer um aprendizado muito positivo e formar também, nos formar como seres humanos, como profissionais e nos servir de impulso, né, para essa vida que a gente tanto quer viver. E eu já introduzi aqui nessas palavras o terceiro ponto, né? Essa terceira dica que eu tinha para conversar aqui com vocês, que é praticar a autocompaixão. Eu, há um tempo atrás, né, comecei a ler um livro, acho que eu não terminei até hoje,
Mas um livro que, pela pouca leitura, já me ajudou muito e ficou muito marcado para mim uma frase que eu já citei, acho que várias, talvez aqui no podcast em algum episódio também, mas eu sempre trago em várias conversas, lives, enfim, que eu acho essa frase muito preciosa, muito real. Ela diz, a Kristin Neff, eu acho que ela é psiquiatra, pelo menos ela é professora, né, de uma faculdade de psicologia, acho que nos Estados Unidos. E ela diz assim, né, não há quase ninguém a quem nós tratamos tão mal quanto a nós mesmos. E, de fato, eu acho que nós somos muito duros. Eu observo até nas crianças, né, os meus filhos, a minha afilhada, que a gente traz isso já de pequeno. Não sei se é uma realidade própria da geração deles, mas eu vejo essa dureza, né, de quando a minha filha ela erra, ela fica muito triste com o próprio erro. E eu vou fazendo esse trabalho com ela, né, de sempre dizer, filha, mas é normal errar. Papai e mamãe também erram. E ela fica assim chocada. Sério, mamãe? Eu digo, sério, né? É normal, é humano errar. O importante é a gente aprender com os erros. Mas na vida adulta acho que é muito mais difícil a gente lembrar desse conselho, né? De entender que a vida não é uma corrida, que muitas coisas não vão sair como planejado, que nem sempre a gente tem saúde mental, saúde física, para os nossos corres aí, né? Para dar conta dos nossos BOs. E tá tudo bem. Como a gente falava no tópico anterior, né? Tem muitas coisas, muitas situações que fogem do nosso controle. Então a gente tem que ter essa paz, sabe, de respirar fundo, entender que a vida não é uma corrida, que a gente não está aqui competindo com ninguém, a gente está simplesmente vivendo a nossa vida, dando conta dos nossos BOs e às vezes nem dando conta deles. Eu tive uma inspiração, né, quando eu estava fazendo o roteiro para esse podcast, de abrir esse livro, que é de um dos meus autores preferidos. Já falei aqui, acho que de outro livro dele para vocês, em outro episódio, que é o cardeal Dom José Tolentino Mendonça. Ele é português e para mim é um dos poetas, assim, né? Um dos grandes escritores da Igreja Católica na atualidade e fora da igreja também. Ele escreve muito bem. E esse livro aqui se chama Um Deus que Dança, Itinerários para a Oração. Ele é cheio de poesias. E eu abri uma aqui que eu acho que foi um presente que Deus me deu para eu conversar aqui com vocês, porque é muito precioso, né, o que ele traz nessa poesia. Vou tomar licença aqui para ler. A poesia se chama O Gosto dos Caminhos Recomeçados. E ele diz assim: O que te peço, Senhor, é a graça de ser. Não te peço sapatos, peço-te caminhos. O gosto dos caminhos recomeçados, com suas surpresas e suas mudanças. Não te peço coisas para segurar, mas que as minhas mãos vazias se entusiasmem na construção da vida. Não te peço que pares o tempo na minha imagem predileta, mas que ensine meus olhos a encarar cada tempo como uma nova oportunidade. Afasta de mim as palavras que servem apenas para evocar cansaços, desânimos, distâncias. Que eu não pense saber já tudo acerca de mim e dos outros. Mesmo quando não posso ou quando não tenho, sei que posso ser simplesmente. É isso que te peço, Senhor, a graça de ser de novo. Termina essa poesia dizendo assim: ah não, Tolentino, pelo amor de Deus, como é que pode escrever assim desse jeito? Ai, que delícia escutar esse homem, ler esse homem, escutar, enfim. Um dia eu espero escutá-lo ao vivo, porque é aquelas palavras assim que nos transcendem, né? É arte, né? E a arte sempre nos leva a essa contemplação do divino, do belo, de Deus. Então é isso, gente. Assim, eu acho que essa poesia dele, você pode até voltar aqui o vídeo, o áudio, né? Onde você está me escutando para ler comigo de novo. É tão precioso quando ele diz, né? Senhor, não nos dê sapatos, nos dê caminhos. Né? E esse final que ele fala, mesmo quando não posso, quando não tenho, eu sei que eu posso ser simplesmente. É isso que te peço, Senhor, a graça de ser de novo. E ser, a gente sabe, mas é importante sempre lembrar, ser é muito mais importante do que fazer e do que possuir. Eu tô quase terminando, gente, me empolguei um pouco, esse episódio tá sendo um pouco mais longo do que eu planejava, mas esse tema é muito bom, muito importante, eu acho, da gente conversar. E o quarto ponto é: não ter vergonha de sonhar. Se você já é um camomiller, com certeza já me ouviu dizer muitas vezes uma frase, né, que eu assumi para a minha vida esse ano, e eu compartilho muito com vocês, porque eu acho que muitas pessoas também podem ser beneficiadas com ela, que é: os nossos sonhos merecem o nosso comprometimento.
Muitas vezes a gente banaliza muito, assim, acha sonho coisa de criança, de adolescente, acha que um adulto não pode sonhar. Mas eu acho que o sonho é aquele motor, assim, que impulsiona, né, a nossa vida, os nossos afazeres. Acho que uma pessoa que não sonha, ela não tem sentido de vida. E muitas vezes, pelas circunstâncias da vida, a gente é levado a engavetar os nossos sonhos, né? Seja por uma doença que acomete a nós mesmos, ou a uma pessoa próxima, ou tantas outras realidades. Mas o mais importante é a gente não esquecer esses sonhos e não ter vergonha de sonhar. Acho que ver alguém realizando os seus sonhos é uma das coisas mais lindas que a gente pode contemplar na vida. Hoje de manhã, na manhã que eu tô gravando esse episódio, eu tava no TikTok, né, vendo uns vídeos, e aí apareceu para mim uma jovem contando para os pais a aprovação dela no curso de medicina. E aí é uma imagem muito bonita, muito comovente, e as pessoas ali nos comentários, todas estavam muito emocionadas, né, dizendo que tinham chorado junto dela, porque é de fato muito bonito ver alguém realizando seus sonhos, né? E com certeza é muito prazeroso também a gente, né, sentir na pele que a gente sabe a luta, tudo que está por trás da realização daquele sonho, né, daquele dia. Então é gostoso demais, né? Acho que é um dos momentos mais prazerosos da vida. Mas me chamou a atenção a música que estava tocando naquele vídeo. E aí eu fui procurar. Ela se chama Sonho, é de uma banda chamada Atitude 67. Não sei se você já conhece, eu não conhecia a banda, mas procurando mais sobre essa música, me chamou a atenção que eles tocam juntos desde os 13 anos. Possivelmente eles eram colegas de sala, amigos ali da escola, né? Tinham um sonho de montar uma banda e eles persistiram no sonho, né? No final do vídeo dessa música, o cantor ele chega a dizer assim no microfone, né? Que bom que a gente não desistiu do nosso. E a letra é tão preciosa que eu vou dividir aqui com vocês. Vou deixar também nas referências o link, né, para vocês poderem escutar essa melodia. Em um trecho da música ele diz assim: talvez não seja fácil tirar do coração e pôr na sola do sapato e ver que todo mundo acha que você está errado e ter que acreditar numa certeza que é só sua. Eu me arrepio, de verdade. Fazer isso virar música e seguir sempre focado. E sempre conviver com a incerteza do momento, de se lutar para ser quem é, e eu luto faz tempo. Mas sei que a minha escolha é só minha, e eu escolho que já é hora do voo, e hoje o céu já faz silêncio. E ele diz assim no refrão: eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar. E desde que eu escutei essa música, fica ressoando em mim esse refrão, né? Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar. Em abril, acho que em maio desse ano, eu fui para um evento literário que ocorreu aqui em Natal, né, a cidade onde eu vivo. Foi um evento chamado Ocupação Literária, a primeira edição dele aqui em Natal. E foi maravilhoso, assim, né? Eu amo a literatura, amo os livros, mas nunca tinha participado de um evento assim, além de feiras literárias, né? E lá tinham algumas oficinas, tinha uma oficina de prosa, uma oficina de poesia. E eu fui parar numa oficina de poesia pela primeira vez na vida. Tive lá que fazer um exercício de escrever um poema, né, de conhecer muitas pessoas que já fazem, né, já escreveram livros, fazem isso de forma profissional. E a Bruna, que eu acho que é Bruna Bieber, o sobrenome dela, ela foi a pessoa que ministrou, né, a nossa oficina. Ela é uma profissional excelente, né, além de poeta, de escritora, ela também é uma ótima tradutora. Ela já estava contando pra gente, né, que já tinha traduzido quase 50 livros, né? Ela é a tradutora, por exemplo, mais recente, eu acho que da versão mais recente de Hamlet no Brasil. Acho que não estou falando besteira, estou confiando aqui na minha memória. E a Bruna, ela disse uma frase, assim, despretensiosamente, que eu acho que foi a frase que eu guardei de toda a oficina. Ela disse assim: a poesia, assim, ela contando que poesia era o sonho, era o amor, assim, a realização, né, profissional da vida dela. E ela dizia assim: para viver de poesia, eu faço o que for preciso. E eu admirei tanto isso que quando eu escutei esse refrão, eu me lembrei dela. Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar. E aí ficou esse brado no meu coração, né, do que diz essa letra. Talvez não seja fácil tirar do coração e pôr na sola do sapato, né, começar a agir em prol dos nossos sonhos, porque eles valem o nosso comprometimento. Para encerrar esse episódio, vamos para a quinta e última dica, partilha, recomendação, pode chamar como você quiser, né?
que é ter consciência que nós estamos sempre chegando lá. Há mais de 10 anos, quando eu fiz um seminário de vida no Espírito Santo, né, que é geralmente o evento onde a gente começa assim, a nossa caminhada, né, na renovação carismática, e no meu caso, na comunidade Shalom, onde hoje eu sou consagrada, eu aprendi lá naquele seminário, né, que nós, seres humanos, na perspectiva da fé, né, que eu assumo hoje, né, a fé católica, nós somos seres transcendentes. Então, por sermos criados, né, por um ser infinito, nosso coração ele nunca vai ser saciado com as coisas finitas, né? Então não vai chegar um belo dia que eu vou pegar aqui a minha roda da vida e vou dar 10 em tudo. Vou ter realizado todos os meus sonhos e vou me dar por vencida. Então não vai chegar um dia na nossa vida que a gente vai pegar aqui a roda da vida e vai colocar 10, né? Não, gente, não vai chegar aquele dia que a gente vai chegar lá, que a gente vai ter realizado todas as nossas metas, os nossos propósitos, vai estar feliz em todas as áreas da nossa vida, não vai ter mais nada para conquistar. Esse dia não vai chegar. Na nossa fé católica, né, a gente só vai estar plenamente realizado na nossa morte, né, quando um dia a gente voltar para casa e contemplar a face do nosso Criador. Mas aqui nessa vida, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai estar aí, se conhecendo, né, reconstruindo os nossos sonhos, sonhando novos sonhos, né, tendo novas ambições, se decepcionando, se alegrando, né, esse ciclo, essa dança da vida que a gente tem que aprender a dançar com ela. E isso é belo. Eu acho que esse inacabado, ao invés de nos frustrar, deve nos alegrar, né, que há sempre uma nova oportunidade no dia seguinte para recomeçar. E essa ideia de estar sempre chegando lá, né, também me traz de novo esse texto do Tolentino, né, que eu não penso em saber tudo acerca de mim e acerca dos outros, mas eu faço essa oração diante de Deus: Senhor, dá-me a graça de ser de novo. E aí eu acho, gente, que dessa forma o nosso segundo semestre e a nossa vida como um todo, né, vai ter muito mais sabor, mais prazer e mais sentido. E esse foi o nosso 10º episódio. Eu espero, gente, de coração, que ele possa ter trazido alguma contribuição para o seu dia, para o seu segundo semestre e para a sua vida, né? Que você possa também aprofundar esse aprendizado aqui nas referências, né, que estão aqui na descrição, seja no Spotify, seja no YouTube. Se você não me segue ainda, vai lá no @larimoura para a gente trocar uma ideia. E a partir dessas últimas semanas, o Spotify ele liberou, né, que a gente possa responder vocês, né, os criadores de conteúdo possam responder os comentários aqui no podcast. Então, se você está no Spotify, né, deixa aí o seu oi, sua pergunta, e eu vou ter um grande prazer, né, de ir lá responder vocês, até para saber, né, como esse episódio chegou na sua vida, se você concorda, se discorda, se tem algo mais a acrescentar. E se você quiser me ajudar, né, enquanto produtora de conteúdo aqui na internet, eu te peço uma coisa só. 2. Primeiro, né, acompanhar, seguir, se você está me assistindo aqui pelo YouTube, né, seguir o nosso canal, ativar as notificações para você saber quando tiver episódios novos. E aqui no Spotify são 2 coisas também: avaliar, né, o programa. Eu acho que embaixo do meu nome, ali embaixo do chá de camomila, você tem a opção de avaliar com até 5 estrelinhas e compartilhar com seus amigos. Isso, gente, é o que vai fazer com que o podcast ele seja mais recomendado dentro da plataforma, né? Então, se você pode dar essa ajudinha, eu agradeço demais. Um beijo enorme para vocês e até a próxima!